Olá, meus irmãos, estamos aqui para mais uma catequese e hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma figura que é bastante conhecida, muito amada e ao mesmo tempo muito incompreendida, que é a figura do padre Cícero Romão Batista, o padre Inciso de Juazeiro do Norte, no Ceará. Por que eu quero falar para vocês a respeito dele? Veja bem, eu conheci histórias do padre Cícero ainda quando criança, mas eu ouvia também comentários maldosos a seu respeito. E eu ficava naquele dilema: quem é esse padre? Que umas pessoas dizem que é santo e outras dizem que era um mentiroso, que era um coronel, que era amigo de Lampião. E eu ficava naquele impasse. Porém, algo no meu coração dizia que existia algo de extraordinário na vida de Padre Cícero. Porque não é possível que um sacerdote comum, que um sacerdote, podemos dizer assim, sem nada de divino, nada de místico, fosse tão devotado ainda nos nossos dias. Se você for hoje em Juazeiro do Norte, você vai ver que a romaria, ao invés de diminuir, só aumenta. Então, essa figura, este sacerdote, não pode ser uma pessoa normal. Não. Tem algo a mais na vida dele. Isso sempre me inquietava. E eu comecei a fazer o que todo mundo deve fazer quando quer conhecer a vida de alguém: estudar. É muito fácil você repetir palavras, frases ditas por outros. Ah, Padre Cícero é um santo, então eu vou repetir isso. Padre Cícero é santo. Outros vão dizer: Padre Cícero era um mentiroso, então eu vou repetir: Padre Cícero era um mentiroso. Mas onde está a verdade? A verdade está no conhecimento. Então vocês estão vendo aqui essa pilha de livros, cerca de 20 livros, todos eles sobre o Padre Cícero. Eu li todos. E se eu encontrar novos livros sobre ele, eu irei adquirir para ler. Porque é uma história sensacional. Dava para fazer uma série, dava para fazer uma novela, dava para fazer um filme, porque é uma história fantástica. Eu vou contar aqui algumas coisas e vou deixar um gostinho de quero mais para que você possa pesquisar com as suas próprias mãos, digamos assim. Pois bem, Padre Cícero, ele nasceu no Crato. O Crato é uma cidade bem próxima a Juazeiro do Norte. Juazeiro, na verdade, naquela época, era simplesmente um povoado do Crato. Era um lugarejo com menos de 50 casas. E o Padre Cícero, quando criança, ele sempre gostou das coisas de Deus. Dizem que ele brincava de ser padre, de fazer altar. E ele alimentava aquele desejo no seu coração. Um dia ele conheceu o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Eu tenho ele aqui também na minha biblioteca. É um livro muito forte, um livro muito bom. Filoteia, escrito por São Francisco de Sales. E quando Cícero leu aquele livro, ele fez uma promessa, um voto de castidade. E aquele voto, feito quando criança, ele levou a sério durante toda a sua vida. Antes mesmo de ser padre. Por causa do livro de São Francisco de Sales, ele fez esse voto com Deus. Depois, o seu pai morre e ele perde, não é que ele perde a esperança, ele fica se perguntando: e agora? Como é que eu vou estudar? Porque naquele tempo tinha que pagar as despesas do seminário. O seminário da Prainha, em Fortaleza. Mas aí, o seu padrinho se responsabilizou por bancar as despesas do seminário. Pois bem, o Cícero, o jovem Cícero, ingressou no seminário, fez todos os estudos e
quando ele foi ordenado sacerdote, ele voltou para o Crato para celebrar sua primeira missa e, pouco tempo depois, a igreja lhe confiou o pastoreio daquela região que na época se chamava Tabuleiro, onde existia alguns pés de juazeiro, pé de juá, e os tropeiros paravam ali para repousar, para descansar. Padre Cícero foi convidado para celebrar uma missa de Natal. E o povo ficou tão feliz com a presença do Padre Cícero, aquele padre jovem, cheio de fervor, cheio de entusiasmo. As pessoas viam nele algo de especial. E começaram a pedir que o Padre Cícero ficasse ali celebrando missas, cuidando daquele povo, daquele rebanho. Um belo dia, Padre Cícero vivencia uma experiência mística. Ele tinha acabado de celebrar a missa, entrou assim numa casa, se deitou numa rede e naquele cochilo ele teve um sonho. Ninguém sabe dizer se foi um sonho ou uma visão. Mas o que foi que o Padre Cícero viu? Ele viu a mesa da última ceia com Jesus e os 12 apóstolos. E durante aquela refeição de Jesus com os apóstolos, entraram, pela casa dentro, uma multidão de famintos, de pobres, de pessoas carentes. E Jesus olhou para os pobres com um olhar de sofrimento, depois olhou para Cícero e disse: você tome conta deles. E Cícero despertou daquele sonho, ou daquela visão, não sabemos dizer ao certo, e ele viu naquilo um sinal de Deus para residir no Juazeiro, para tomar conta daquele povo sofrido. E assim foi feito. Padre Cícero começou a evangelizar aquele povo, a moralizar os costumes daquela região, proibindo a bebedeira, proibindo as rodas de samba, proibindo certos comportamentos que naquela época eram mal vistos. Pois bem, as pessoas foram se adequando ao pastoreio do Padre Cícero e os anos foram passando com muita tranquilidade. O Padre Cícero quis construir uma igreja maior, a padroeira daquele lugar já era Nossa Senhora das Dores, por quem ele tinha uma grande devoção. E ao construir uma igreja maior, as pessoas todas se entusiasmaram para atender o pedido do Padre Cícero. Chegou uma época que houve uma grande seca. E o Padre Cícero fez uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus, que se aquela seca acabasse, ele iria construir uma grande igreja em honra do Sagrado Coração de Jesus. A seca acabou, a fartura chegou e as pessoas viram mais um sinal de Deus na vida do Padre Cícero. O pedido daquele sacerdote comoveu o coração de Jesus. Era um homem muito santo. O bispo o elogiava bastante. Os outros sacerdotes viam nele também um comportamento muito coerente com o seu ministério. Só que numa sexta-feira da Quaresma acontece um fato que mudou para sempre a história do Padre Cícero, que até então era um padre de um lugarzinho pacato, de um vilarejo. Pois bem, Padre Cícero tinha um grupo de beatas e beatos, ou seja, homens que viviam para rezar, para trabalhar e rezar. No meio daquele grupo de beatos e beatas, existia uma moça chamada Maria de Araújo. Era uma mulher negra, com a pele escura, analfabeta,
bem pobrezinha. Aqui está ao meu lado a imagem dela. E no momento da comunhão, eles tinham feito uma vigília. Quando a vigília estava para acabar, já amanhecendo o dia, o padre Cícero foi dar a comunhão às pessoas que estavam ali presentes. Quando o padre Cícero deu a comunhão à beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase. Ou seja, perdeu o contato com este mundo físico. Mas o padre não percebeu. Ele foi passando, dando a comunhão a outras pessoas, mas alguém que estava perto de Maria de Araújo percebeu que ela estava fora do normal. Quando o padre voltou, que chegou perto de Maria de Araújo, ela estava com a boca aberta e sangue escorria da sua boca. Quando o padre pediu que ela abrisse mais a boca,
parte desta grande novela, desta grande série chamada Padre Cícero. Então nós temos que entender parte por parte. Houve muita guerra, houve muita batalha. O próprio Flório Bartolomeu mandou chamar Lampião a Juazeiro, em nome de Padre Cícero. Você imagina, Lampião, ele era devoto do Padre Cícero, mas nunca se conheciam, nunca tinham se encontrado, né? Não se conheciam pessoalmente. Quando ele recebe uma carta em nome de Padre Cícero, a primeira coisa que ele faz foi deixar tudo e ir para lá. Quando o Padre Cícero soube, Lampião já estava na cidade. Veja o sofrimento desse sacerdote. E Padre Cícero foi até Lampião, pediu a ele que não levantasse armas naquele lugar, pediu que ele mudasse de vida, deu a ele um rosário de presente. Um homem sempre que convidou a oração. Padre Cícero sempre convidou o povo a rezar, a fazer penitência, a viver na graça de Deus. Era o conselho que ele dava: quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais, quem mentiu não minta mais, quem bebeu não beba mais. Então, um homem que sempre convidou o povo para o bem. Mas, naquele contexto, o Dr. Flório Bartolomeu falava mais alto, principalmente quando o assunto era assunto político. Algumas vezes ele chegou a discutir com o Padre Cícero, porque Padre Cícero pedia a ele: Flório Bartolomeu, não faça esse tipo de coisa. E Dr. Flório dizia: cuide da sua reza, e disso aqui cuido eu. Você imagina, ele chegou de mansinho, ele chegou querendo, fazer uma média com o Padre Cícero e acabou mandando o padre. Quantas vezes o Padre Cícero chorou, né? Mas eu digo para vocês uma coisa: diante de todas as batalhas, de todas as dificuldades, se você vai em Juazeiro, a memória do Padre Cícero está de pé. Ele morre com 90 anos, morre sem poder celebrar, morre sem poder confessar, mas todos os dias ele chegava na janela de sua casa para rezar o terço com os romeiros, para abençoar os romeiros, para dar conselhos aos romeiros. E até hoje, o povo de Deus, principalmente o povo do Nordeste, vai a Juazeiro para fazer essa experiência de fé com o Padre Cícero. Para o povo de Deus, para os devotos, Padre Cícero é um santo. Eu posso dizer também como padre. Claro que a igreja ainda está investigando, reavaliando todo o processo. O Papa Bento XVI chegou a dar à matriz de Juazeiro o título de Basílica. A matriz que um dia Padre Cícero construiu, hoje tem o título de Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores. Título esse concedido pelo Papa Bento XVI. Foi um sinal de que a igreja estava revendo a história do Padre Cícero. Mas a investigação continua. Ele já foi reabilitado pelo Vaticano, já houve uma reconciliação histórica e as coisas estão caminhando. Queira Deus que um dia a igreja declare Padre Cícero Romão Batista como um homem exemplar, como um modelo de vida cristã. Enquanto isso, a gente fica na fé, na confiança e nos estudos, que é muito importante para quem quer conhecer mais um pouco dessa história tão fantástica do Padre Cícero Romão Batista. Então, eu falei um pouco para vocês. Gente, tem muito detalhe. O que eu falei para vocês é 1% do que aconteceu na história de Padre Cícero. Se você quiser conhecê-lo mais, adquira esses livros, porque você vai se encantar. Principalmente, eu posso indicar o livro da Irmã Anete, Santo dos Pobres, Santo da Igreja, porque é um livro mais fino. Ele tem um pouco mais, 260 páginas, então é um livro fácil de ser lido, uma linguagem bem compreensível, para você compreender um pouco mais da vida desse sacerdote. Eu garanto que você também vai se apaixonar. Eu já fui em Juazeiro várias vezes. Juazeiro é a terra do meu coração.
No ano passado, 2019, eu fui lá 3 vezes, dirigindo. Peguei meu carro e fui. Às vezes ia sozinho, outras vezes levava algumas pessoas, mas sempre gostei de ir lá, porque de fato é uma terra diferente. Você sente que é uma terra abençoada. A herança espiritual do Padre Cícero continua viva naquele lugar. É muito forte. Juazeiro é uma terra que respira oração. Ela é conhecida como cidade da fé e do trabalho. Por quê? Porque o Padre Cícero aconselhava o seguinte: em cada casa deve existir uma capela e uma oficina. Ou seja, um altar para rezar e uma oficina para trabalhar. Então, que nós possamos viver esses conselhos do Padre Cícero, ser fiel a Deus e à Santa Igreja Católica, como ele foi, para que um dia possamos também contemplar as maravilhas do Senhor na glória eterna. Fica com Deus e até a próxima catequese, se Deus quiser.